Fala galera, meu nome é Felipe Abras, eu estou começando hoje o canal no YouTube e no IGTV também. É um projeto que eu estou pensando há bastante tempo em realizar, mas eu ficava enrolando para começar e acabou que agora que eu tive coragem, não coragem, mas vergonha na cara para iniciar esse projeto. Então aqui eu quero falar sobre fotografia, quero falar sobre filmagem, quero falar sobre cinema, quero entrevistar pessoas, contar histórias legais, contar dias legais também, experiências legais e tirar dúvidas de vocês se vocês tiverem alguma. Demorou? Então qualquer coisa já pode mandar o comentário aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me segue no Instagram e é nóis. Bom, vamos lá. Eu sou um cara muito simples e eu gosto muito de tomar uma, gosto de ir pro boteco, gosto de viajar, gosto de trocar ideia com a galera, gosto de jogar bola. É isso, não sei mais falar sobre mim tanto assim. Depois vocês vão me descobrindo também. Então, basicamente, esse sou eu. E a minha história, eu ia ver esse primeiro vídeo, eu queria contar um pouco da minha história, sabe? Eu acho que é bem legal vocês me conhecerem assim, além de saberem quem eu sou, eu saber um pouquinho da minha história. Eu vou contar bem resumido, depois no decorrer do canal eu posso ir destrinchando cada história. Mas, basicamente, eu cresci em um bairro bem afastado do centro de Betim. Olha só, já morava em Betim, ainda moro em Betim até hoje. Mas eu morava em uma região mais afastada do centro de Betim, que fica em Minas Gerais, para quem não sabe, região metropolitana de Belo Horizonte. E aí eu cresci lá nessa região bem simples, sabe? Estudei em escola pública a vida inteira e nessa época eu gostava muito de jogar bola, queria ser jogador de futebol, como toda criança. E eu joguei até certa época da minha vida, fiz vários amigos e foi bem legal essa parte, assim, adoro. E é engraçado como as oportunidades elas aparecem, mesmo você estando em um lugar que está na região mais afastada da cidade. Será que é mais longe que Citrolândia? Acho que hein? Não sei, acho que é mais afastado que Citrolândia, assim. Alô, Citro! Ai, ai. Beleza. E aí eu cresci nessa região. Essa região de Vianópolis, ali que eles falam, Marimbá. E aí tinha a instituição Ramacris, né? Ela é antiga lá. Mas só que eu ia lá pra jogar bola, mais pra jogar bola. Eu também não era adolescente, né? Minha intenção era jogar bola, ter uma graninha eu trabalhava com meu pai tinha uma padaria na época, eu trabalhava com ele na padaria. Eu queria jogar bola e estudava na escola pública lá perto de casa e na época eu queria fazer, na faculdade, eu queria estudar ou engenharia ou educação física. Só que para mim estudar eu ia ter que ganhar algum tipo de bolsa, porque eu não teria grana para bancar, minha mãe também não, meu pai também não, minha tia também não, então tinha que passar no vestibular ou em um dos projetos do governo, né? Bem legal, Lulão. Top, esse aí foi da hora. E aí, beleza. Comecei... Aí surgiu eu tava trabalhando com meu pai, eu conheci uma galera também da época que eu frequentava o grupo de jovens da igreja lá perto de casa e eu era amigo do pessoal. Eu conhecia praticamente todo mundo que era jovem do bairro, eu conhecia justamente por causa da escola, porque todo mundo conhece todo mundo, né? E aí eu era amigo de todo mundo, nunca tive inimizade com ninguém, desde o cara que morava lá no meio do mato, do cara que era roqueiro, do cara que era pagodeiro, do que era funkeiro, do cara que era do rap, do gay, do preto, do branco, da lésbica. Eu era amigo de todo mundo. Sempre fui amigo de todo mundo e pra mim, whatever, o resto é história. E aí eu era amigo de todo mundo, não tinha inimizade com ninguém, também jogava bola, tinha uns amigos de futebol lá de perto de casa também, era bem da hora. E aí desse grupo de jovens tinha o Cledemar inclusive que abriu várias portas para mim, e a primeira delas foi essa,
do Antenados, que é um projeto da instituição Rama Krishna. Existe até hoje, só que num formato um pouco diferente. E esse projeto foi o meu primeiro contato com a fotografia. Eu lembro que na época o projeto ele funcionava em uma hierarquia parecida com os estudantes, né, os aprendizes, os instrutores, que eles já eram funcionários da própria Rama Krishna, mas que antes eles eram aprendizes e depois se tornaram instrutores, então eles passaram de aprender para ensinar, e tinha os coordenadores, que coordenavam o projeto. Óbvio. Suave. E aí eu entrei dentro desse projeto e a primeira semana você faz uma semana de avaliação. Fazia, né, na época, era desse jeito. Você fazia uma semana de avaliação e você tinha que mostrar interesse em um certo tipo de... Você tinha que mostrar mais interesse, aptidão acho que menos, mas é mais você querer. Acho que eles queriam ver mais a vontade de você querer aprender e receber o conteúdo que eles tinham para mostrar. Então eu passei essa semana lá, eu sempre fui muito bom de conversar eu era bom. Talvez eu não era bom no primeiro contato, de trocar ideia assim, de chegar nas pessoas e conversar. Mas depois que a gente conversa, eu sou bom. Isso aí eu sou legal. Fazer amizade, eu faço amizade fácil. Eu não sou tão bom em puxar assunto e começar uma amizade. Mas se der abertura, eu sou legal. E aí eu já conhecia o pessoal, porque eu conhecia todo mundo do bairro, a galera que fazia parte do projeto do bairro, eu conhecia a galera do bairro, então foi mais fácil também. Beleza, me aceitaram. E aí eu comecei a... Tá gravando. Aí eu comecei a fazer o curso de fotografia lá, foi o primeiro curso que teve, foi o de fotografia, e quem ensinou foi o Américo, que era um dos coordenadores, diretores, né? Ele é um dos diretores da instituição. E ele que deu o primeiro curso de fotografia para mim, juntamente, e ele dava as aulas de fotografia em um dia, e nos outros dias alternados o Leandro, que era um instrutor de fotografia, ele ia ensinando a gente as outras coisas, e reforçando e tudo mais. Então eram 2 aulas, eram 2 professores e aulas simultâneas, assim, meio simultâneas não, alternadas, né? Então foi bem legal, esse foi o meu primeiro contato, o primeiro curso que eu fiz, tenho certificado até hoje, e foi bem legal. E aí a gente também tinha outras aulas de cinegrafista, né? de filmagem, de edição, de jornalismo, de texto, então era bem completo, assim. E a gente tinha eu tive contato meu primeiro contato com arte mesmo, sabe? Com arte, com filmes mais bem produzidos, entender esses filmes foi através do projeto. O texto também, hoje eu considero que eu escrevo bem, foi por causa do projeto, por causa dessa parte lá. Mas é aquele negócio, os primeiros textos eram uma bosta, as primeiras filmagens eram uma bosta, as primeiras fotos eram uma bosta, mas tipo, tudo no começo é ruim, velho. São poucas pessoas que têm aptidão nata para aquilo, que no começo vai fazer foto massa, ou escrever da hora, mas você tem que, mesmo essa pessoa que tem aptidão, se ela não treinar, se ela não se esforçar, se ela não sentar e estudar, ela também não vai passar de um certo tipo de nível, sabe? Então, eu tive que estudar, eu tive que me esforçar. Parece que eu sentava a bunda na cadeira e já ia fazer as paradas, né? Mas eu estudava muito, mas eu também gostava de zoar e fazer o rolê. Eu gostava pra caramba, mas eu sempre estudava, pegava firme nas paradas, pedia muita informação, tirava dúvida. Então isso me ajudou bastante, foi um laboratório muito grande. E a gente fazia cobertura de eventos lá também, as formaturas, gloriosas formaturas. Depois eu posso fazer um vídeo só do Antenados, da época do Antenados, foi muito doido. E aí a gente tinha essa proximidade de tipo, de arrumar equipamentos, de ter responsabilidade de entregar as coisas no prazo, de ter deadline, de ter gente cobrando, de ter a responsabilidade de não perder momento decisivo. E foi nessa época que eu tive referência de vários fotógrafos, de fotojornalistas, porque lá era o formato jornalístico. Então, a minha inspiração do trabalho sempre teve presença de jornalistas, sabe? De fotojornalistas. Então, tem aí Robert Capa, James Netway, Sebastião Salgado, Cartier-Bresson. Então, tem, tipo, vários, e tem outros, sabe? E são, tipo, referências muito massas, tanto de ser humano quanto profissional. São pessoas incríveis, assim. E aí eu fui evoluindo, fui gostando mais, me interessando mais, estudando mais. E aí chegou a época
que eu estava formando ensino médio, chegou a época de tentar fazer alguma coisa na faculdade. Só que eu não sabia o que eu ia fazer ainda, sabe? Mesmo estando na área, eu não sabia o que eu ia fazer. Tava entre, né? Eu não sabia se eu fazia design, porque eu gosto pra caramba de design, tem a ver com a área de comunicação em si, que eu já estava inserido. Fotografia, um tecnólogo, publicidade, jornalismo, RP, relações, então tinha várias opções. E quando eu era moleque, a ideia era ser jogador de futebol, então a tendência era ser ou educador físico, né, fazer educação física, ou então engenharia, que a minha mãe falava que era da hora. Só que eu, graças a Deus, não fiz engenharia porque não tem nada a ver comigo. Sou muito mais artístico, cult, legal e gosta de tomar uma deliciosa água com cevada. Brahma, tá? Brahma. Patrocina nós, Brahma. Heineken, Stella, isso aí, patrocina a gente. Aí, chama nós. Beleza. Alô, patrocínios, depois eu querer. E aí eu fui evoluir, e aí beleza. Aí nesse meio processo o Cledemar abriu a segunda porta pra mim, que foi a da faculdade. E nessa época ele abriu as portas pra mim na faculdade com uma bolsa, que eles tinham uma bolsa lá pra oferecer pra uma galera da Educar Mais. E aí ele me chamou para fazer parte dessa bolsa. Nessa época ele já tinha saído Antenados. Na época que eu entrei ele era instrutor, e depois ele saiu e foi trabalhar com outras coisas também, seguia a vida dele para Antenados. Mas todo mundo já sabe que ele voltou para Antenados depois, e aí ele tem uma ligação especial com aquele lugar. Beleza. Aí eu comecei, fui lá, fiz o negócio, fiz a prova e tal, aí eu passei no vestibular lá, mas eu já tinha a bolsa. Aí eu peguei 50% do CAMAI e 50% de FIES, que eu tinha feito o Enem antes. Ela tinha sido boa e espero nunca mais fazer o Enem, glória ao Pai. E aí, só que aí para entrar na faculdade, pelo Educar Mais, tinha que pagar a primeira parcela da mensalidade, que no caso na época era R$950. Você podia parcelar até de 6 vezes, mas a minha mãe não tinha grana, eu também não tinha, meu pai também não tinha. Quem tinha grana? Ou quem poderia me ajudar? Quem poderá me defender? Eu peguei e conversei com a Solange e com a Américo, que eles eram diretores da Harman Kardon. Na época eu era aprendiz ainda. E aí eles pegaram e falaram, olha, eu lembro, foi eu e o Everton. Nossa, foi eu e o Everton pedir ajuda, só que o Everton tinha saído já do Antenados. Mas beleza, depois a gente fala do Everton. E aí eles pegaram e falaram comigo, olha, conversei com a Américo, a gente dá pra te ajudar sim. A gente vai pagar pra você a gente vai parcelar pra você, pagar essa inscrição aí, né, do Camais. Vai pagar pra você a inscrição do Camais. Mas a gente vai te dar um bônus ainda, a gente vai te contratar como instrutor. Eu tô assim, eu, instrutor. Ai, o microfone, perdão. Eu falei assim, eu, instrutor, nossa, que massa. Aí foi um sonho, aí foi massa pra caramba. Porque além de ter conseguido entrar na faculdade, eles ainda me efetivaram. Então foi, tipo, muito doido. Aí eles me efetivaram e tal, aí eu comecei a trabalhar como instrutor, eu comecei a dar aula, fui pegando as manhas de dar aula, de ensinar a galera, de pegar na manha desse negócio. Comecei a andar com a galera dos instrutores. E foi muito doido, foi muito doido. E o projeto, ele foi, nesse meio tempo, o projeto ele foi evoluindo, sabe, também. Então a gente fazia muitos trabalhos para a própria instituição, a gente começou a fazer trabalhos para outras instituições, e a gente começou a fazer institucionais, começou a fazer fotos, cobertura de eventos de outras coisas. E aí foi uma parada muito doida, que nesse processo aí a gente fez o institucional da APAE BH, então a gente fazia instituições que tinham a ver com a Harman Kardon, sabe, do terceiro setor. Então a gente fez o institucional da APAE, fez da Orca de Betim, que é do câncer, que é de ajuda do tratamento do câncer, tipo um trabalho incrível, teve histórias incríveis. A gente também fez trabalho para a Belgo, fiz fotos para a Belgo Mineira, dos arames deles e tal.
Fiz para Porto Seguro, para Portinho, que era um projeto que a Érica estava envolvida, a Érica Pessoa, que ela é RP até hoje, da Ramakrishna, e ela sempre confiou muito na gente, sempre gostou muito do Antenados, sempre apoiou muito o projeto, e ela tem uma história incrível. Vou entrevistar ela qualquer dia e contar para vocês. E ela também depois me abriu várias portas mais pra frente, me indicando clientes deles para fazerem fotos para eles. E foi incrível, o Eric é uma pessoa sensacional também. E aí beleza, eu fui passando por esse processo, estava na faculdade, fazendo esse monte de trampo legal. O relacionamento estava super bom também, e aí, pô, incrível. Até hoje eu tenho amigos de lá, sabe, do Antenados. Amigos mesmo, de ser padrinho, de trocar ideia até hoje, padrinho de casamentos. Então é uma galera sensacional. O que foi, meu filho? O Jim tá no sol aqui. Então beleza, e passou um tempo, eu fiquei lá no Antenados de 2012 a 2016, eu tava quase formando, e aí em um desses processos que eles tinham sempre de mandar embora, recontratar, que acabava o contrato, iniciava outro. Aí nesses de terminar o contrato e iniciar outro, eu decidi seguir minha vida na fotografia. Eu decidi sair, seguir o meu caminho, agradeci todo mundo, foi uma experiência muito legal e decidi seguir meu caminho. Se tiver que voltar um dia, espero que as portas sejam abertas e tenha oportunidade, mas decidi seguir a minha vida. E eu segui a minha vida, eu falei assim, é hora de investir nesse sonho que eu tenho de trabalhar com fotografia, de ver de fotografia, e eu saí. Não tinha um passarinho para cuidar, morava com os meus pais. Tava bom. O máximo que poderia acontecer depois era, sei lá, ter que trabalhar em agência, ou seguir outra coisa, trabalhar no Luna. Pra mim, tanto faz, velho. Quis seguir meu sonho. E eu segui, e o primeiro ano foi uma merda. Quando eu saí foi bem ruim, achei que ia ser bem bom, mas foi bem ruim, porque eu não tinha uma média de clientes tão legal que me sustentaria. Então, e tava começando também, meio que começando assim, entre aspas, mas era a hora que eu ia dedicar mais tempo para esse sonho. E eu dediquei um ano direto, fazendo o máximo de coisas possíveis para estruturar o meu negócio. E eu fiz vários cursos, apliquei muita coisa que eu aprendi na faculdade em comunicação, cresci minha presença digital, mas isso foi tipo um processo muito longo. E nesse ano, como eu não tinha tanta grana, não tinha tanto cliente, nem saí de casa, velho. Os brothers falavam assim, vamos tomar uma cerveja ali, velho, não tem grana. Vamos comer um hambúrguer, não tem grana. Vamos não sei aonde, não tem grana. E várias vezes a galera me ajudava, assim, pagava as paradas pra mim. Foi bem legal. Foi bem legal esse processo, assim. Foi bem triste, mas foi bem legal também. Porque eu sofri bastante nessa faculdade, então tinha que escolher, velho. Era tipo, era passagem ou era um cachorro-quente no intervalo? E tinha vezes que tava ruim mesmo a coisa, eu tava morrendo de fome. Eu falava assim, não, velho. Eu falava, velho, tem como se salvar pelo menos uma torrada, nossa, torradinha do EPA. Porque a torradinha mesmo de pão era 2 contos, aí pegava a torradinha de pão e iogurte de R$1, aí dava 3 contos. A galera me ajudava, nessa época o Raikon estudava comigo, tinha um grupinho da faculdade, que era o Raikon, era eu, o Raikon, o Arnon, o Wallace, o Luiz e o Carlos. A gente chamava a gente de A6, a gente era A6 e era o bonde também. A galera da turma chamava que a gente era o bonde, porque a gente só andava junto e fazia tudo junto. Depois a gente se rachou por questões políticas, o grupo rachou por questões políticas, eu não concordo e nem discordo, mas vida que segue. Sigo amigo dos dois grupos. Para mim as pessoas têm que se entender, tem que entrar num acordo, e eu acho que a conversa é sempre o melhor caminho para achar uma solução melhor, sem agredir ninguém. A gente fala de política também, demorou? Mas foi basicamente isso assim que aconteceu, sabe? Foi basicamente isso que aconteceu. E aí nesse processo
Beleza, a gente passei pela faculdade, conheci essa galera toda legal, tive professores muito massa. Aí eu formei. Antes de formar, eu tinha conheci um amigo que ele é muito importante na minha história, que ele abriu várias portas para mim. Conheci ele em 2015 em um dos workshops que eu estava fazendo de fotografia de casamento, com o The Crowlish, da Júnia e do Lícius, duas pessoas incríveis. Foi o melhor workshop que eu já fiz na minha vida, são maravilhosos. Estou gravando aqui, tá? Certinho, bonitinho. E aí, nesse processo, foi muito legal, sabe? Eu conheci o Emílio lá, um grande amigo meu. Conheci ele no Rio, não no workshop, mas no Rio, depois de decidir passar o final de semana no Rio. A gente ficou... Caminhão. A gente ficou no mesmo quarto de rosto, a gente ficou muito amigo. Ele veio pra Betim, a gente ficou muito brother. E todo ano ele vem. Até que tive a oportunidade de ir pra lá também. Eu comprei passagem assim do nada, parcelei de 12 vezes, juntei 700 euros para passar um mês, sendo que a média por dia, a galera fala que o ideal é 100 euros, né, por dia, só que eu tinha uma média de 15, então economize. Então beleza, fui para lá, fiquei um mês, foi muito massa, acompanhei ele nos shows que ele fazia lá, que ele é músico. A Warner chegou a comprar as fotos que eu fiz da banda dele, foi muito legal, valeu Warner, tamo junto. E aí eu acho que foi um ponto bem legal, porque a Warner, um cara que saiu da região periférica, estudou em um projeto social perto de casa, ir para fora do país e fazer fotos para Warner. Então, tipo, pensa. Mano, eu acho isso muito doido, velho. Que é tipo assim, tá, velho, beleza, whatever. Mas é muito doido, eu acho isso muito doido, fraga. Porque ela fala assim, mas não sei o que. Não, velho, eu ralei pra porra pra conseguir, tá ligado? Não foi do dia pra noite, não. Eu tava preparado quando a oportunidade apareceu. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse feito uma base toda antes, não tinha chegado, fraga. Não tinha dado certo. Então, tava preparado pro momento e rolou, cara. E foi muito doido. Achei incrível, assim, a oportunidade de fotografar os caras, seguir, acompanhar eles nas rotas, assim, foi muito doido. Depois eu conto a história da Finlândia, foi bem legal. Aí eu conto a história do Emílio também. Mas basicamente isso, eu cheguei lá e a Warner comprou minhas fotos, pra resumir. Mas tem muito mais por trás disso. Beleza. E aí eu tenho um apoio também da minha mãe, do meu pai, eles sempre me apoiaram, sempre me deram muito suporte, sempre me incentivaram a estudar, a batalhar, a seguir o meu caminho. Eles são incríveis, assim, eu posso falar que eu tenho o privilégio, assim, de ter pais que se desdobraram tanto, assim, pra me ajudar, né? E foi bem legal, assim, eles me ajudaram o máximo que eles, até hoje, me ajudam o máximo que eles podem, sempre, né? Minha mãe me ajudou muito na faculdade, meu pai também, me ajudou muito nessa parte profissional, quando eu ficava depressivo por causa que as coisas não estavam dando certo, falava, não desiste, continua, vai dar certo. O Julião também, ao toque, Julião também me ajudou bastante, então, Bruno, é uma galera, o Emerson, muita gente, o Anderson, gente pra caralho, depois eu falo de todo mundo. Então, foi sempre um processo que quando eu falo assim, que se eu fosse agradecer alguma coisa, eu agradeceria as pessoas, sabe? Eu acho que tudo que eu tenho, que eu sou, que eu conquistei, que até hoje foi graças a pessoas que entraram na minha vida e me ajudaram e me colocaram pra frente. Então, sempre me permiti acreditar nas pessoas e as pessoas acreditarem em mim de volta. E isso é muito legal e tudo através de muito esforço. Nada foi, você tem o dom. Não, velho, trabalhei demais, Frank. Todo mundo pode conseguir qualquer coisa através do esforço. Então, acho que é isso, assim. E aí depois desse tempo, voltando, né, depois desse tempo da Finlândia, eu voltei, comecei a trabalhar, as coisas começaram a fluir melhor também aqui, comecei a fechar mais coisas, mais trabalhos, sustentar, até que 2018 foi um dos melhores anos, assim, mas também o final dele foi um dos piores.
porque é sempre altos e baixos, né? Mas aí eu vim morar sozinho, teve o baque de morar sozinho, morar sozinho não, que eu divido apartamento com o Brunão. Brunão, parceiro. Aí eu vim pra cá, comecei a morar sozinho, ter essa experiência, evoluir como pessoa, ser humano, homem. E tá indo até agora, então eu acho que minha história até aqui é essa. Já trabalhei com um monte de coisa. É isso, assim, acho que tá faltando bastante coisa, tem várias lacunas, assim, mas a gente vai preenchendo elas. Demorou? Então, é isso, um pouquinho da minha história. Resumindo, um cara que começou na região periférica de Betim e que chegou da Finlândia para fazer foto e a Warner comprar, tudo isso porque decidiu levantar a bunda do sofá e fazer e correr atrás, sabe? Estudar e se dedicar e passar, acreditar que as coisas vão melhorar e tentar se capacitar com cursos, workshops, com gente legal, estar cercado de gente legais, fazer networking, se permitir fazer networking. Então, é isso, sabe? Essa é a minha história baseada em pessoas, sabe? Pessoas que, no decorrer da minha vida, sempre foram me ajudando e agregando valor à minha trajetória. Então, galera, finalizando o vídeo desse jeito aqui mesmo, normal, raiz. Espero que vocês tenham gostado e desculpa ter ficado um pouco grande, mas é porque eu achei que a história ficou legal, então tamo junto e espero vocês até o próximo. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora, segue a gente no Instagram, redes sociais e whatever. Espero por vocês, demorou? Beijo e muito obrigado para quem chegou até aqui e me mandem feedbacks aí do que vocês acharam, demorou? Tamo junto.